Oitavo ano. Oi, tudo bem? Nós vamos continuar a aula de hoje, de outro dia, sobre regionalização por níveis de desenvolvimento. Os países não são iguais, eles são diferentes dependendo do poder aquisitivo e da economia que mantém. Vamos para a aula? Ok. A aula de hoje é regionalização por níveis de desenvolvimento. Reparem vocês, é uma charge, né? Sim, bem interessante que eu tenho um país rico que fabrica tênis, que pode ser os Estados Unidos, o menino tá bem tranquilo, bem folgado. Aí o que eu tenho uma tailandesa, que são a mão de obra mais barata dos países do mundo. E essa tailandesa, ela tá, reparem vocês, fabricando um tênis, cansada, enquanto ele está descansando, né? Ouvindo o seu som, é o que usa o tênis. Ela está descansada, fabricando tênis, que é um país pobre, e com os pés descalços. Quer dizer que falta, por exemplo, a mercadoria para eles. Enquanto os países ricos estão em grande vantagem, a mão de obra barata é que mantém os países ricos. Então, o nível de desenvolvimento de um país para outro é diferente, do país rico para o país pobre. Então, vamos lá. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles vão classificar os países em nível de desenvolvimento. Eu coloquei a ONU, prédio da ONU, as bandeiras, né, dos países, e esses países aqui da União Europeia é que junto na organização da ONU, é que vão classificar quando um país tem desenvolvimento ou não. É a ONU que classifica os países. Aqui, primeiro item, país com maior desenvolvimento. Eu coloquei aqui para vocês países da Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. A Nova Zelândia é um país que você tem, o nível de desenvolvimento é alto, porém ele não é tão industrial, certo? Mas para ele ser considerado desenvolvido, ele tem um nível de qualidade de vida da sua população muito elevada. Vamos para outro. Países com maior desenvolvimento são os países com economias fortes e dinâmicas, que elas estão mudando sempre e maior desenvolvimento. A qualidade de vida é boa. Então eu tenho uma educação boa, uma moradia, um saneamento, quer dizer, a água, luz para toda a população. Eu tenho base favorecido. Aqui não entra, não está também, mas entra transporte, nível de escolaridade, de quanto essas pessoas entram na universidade, de quanto elas vivem. Então é todo um parâmetro para colocar se esse país tem economia forte ou dinâmica. Eu coloquei para vocês uma imagem de uma escola na Islândia. Reparem que as crianças estão com um computador, um laptop, em cima da mesa. E esse computador de mesa, as crianças elas têm acesso garantido que o próprio governo oferece, ou o poder aquisitivo deles também faz com que eles comprem. Então a educação, tanto na Islândia, como na Finlândia, como, por exemplo, na Suécia, são níveis educacionais muito altos, são países considerados desenvolvidos. Outro aqui que eu coloquei para vocês é, por exemplo, as crianças na Islândia também, ou pode ser Noruega também, que tem uma qualidade de vida exatamente muito boa. As crianças, hoje, o que a gente está vivendo no momento atual, eles já viviam, né? Eles já têm essa tecnologia acoplada às salas de aula. Então, são crianças que têm uma educação muito elevada, uma qualidade de educação muito forte presente no país. Outra imagem que eu coloquei para vocês é do Japão. Os japoneses também têm um nível de qualidade muito elevado no Japão. Eles levam muito a sério. A criança, ela vai para a escola desde os 5 anos sozinha, 6 anos sozinha para a escola, onde a criança ela é toda monitorada com câmera
tem um guia que vai levando essas crianças para a escola. As crianças aprendem desde cedo a ter disciplina, ter limpeza, elas mesmas limpam a escola, elas distribuem o lanche para as crianças, certo? Para as outras, elas aprendem até limpar os banheiros. E isso é levado muito a sério no Japão. Então a educação, a criança é muito cobrada dos pais. Ela tem horas de estudo, ela tem que desenvolver muita qualidade na educação. E aqui um nível de transporte no Japão, que é o trem-bala. Então, assim, países ricos, eles têm nível de transporte muito elevado. Eu tenho a Suécia, por exemplo, que a Suécia, você não tem carro na Suécia. O carro é muito caro você comprar na Suécia. Então, eles têm o quê? O transporte público, que é de qualidade na Suécia. Suécia, Suíça, Japão, certo? Então, são países que oferecem um tipo de transporte de qualidade. Por isso que o próprio governo, ele não, por exemplo, desses países, ainda no Japão você pode ter o seu próprio carro no Japão, mas você vai de um lugar para outro de trem e o país não é tão grande, mas mesmo assim é favorecido por um transporte público de qualidade. Vou encerrar minha aula por hoje. Só um minutinho. Os países, deixa eu mais uma coisinha, países com maior desenvolvimento. Eu tenho, não todos os países eles são iguais. Por exemplo, eu falei para vocês que a Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tem um nível de tecnologia tão elevado como no Japão. Porém, ela é considerada desenvolvida. Por quê? Porque na Nova Zelândia, a qualidade que o governo oferece, a educação, o transporte público, o bem-estar da população, ela chega para todo mundo, entendeu? Então aí eles apresentam uma economia forte e expressiva, aonde a economia desse país não fica oscilando ou deixando as populações mais pobres. Isso faz com que ele se torne um país desenvolvido, porém entra nesse grupo aqui, ó. Não são de economias tão fortes como o Japão, como uma Alemanha, certo? Então existe um grupo com países que não são todos iguais, certo? Mas eles são considerados desenvolvidos. Aqui, para encerrar, o mapa, né, a localização da Nova Zelândia para vocês, e que todos os países há uma qualidade de vida diferente. Os Estados Unidos é considerado um país desenvolvido, porém tem pobreza, tem gente passando fome e tem também, então, mesmo sendo um país, segundo a ONU, desenvolvido pela qualidade de vida da população, ainda tem pobreza. É diferente, mas o seu nível tecnológico é avançadíssimo. Agora, é diferente de uma Noruega. A Noruega está num patamar muito elevado. Não é um país tão industrial como os Estados Unidos, porém, a qualidade de vida do norueguês é superior aonde eles têm, não se tem pobres na Noruega, não se tem pessoas passando fome. O governo procura dar um bem-estar social para toda a população, certo? Obrigada. Encerro por aqui, eu não vou entrar em países de menos desenvolvidos, né, desenvolvimento mais fraco, para não confundir vocês. Obrigada, encerro por mim a aula de hoje.